na aula de hoje aí nós vamos estudar o sistema reprodutivo das plantas cultivadas, né? O que nós temos que entender nesse primeiro momento é esse aqui, ó. O tipo de reprodução determina um método de melhoramento. E aí, no decorrer aqui, eu quero que vocês tenham isso aí em mente, né? Mas por enquanto, vamos lá. O tipo de reprodução determina o método de melhoramento. É porque funciona o seguinte, ó. Para o melhoramento de plantas, nós vamos ter os métodos mais apropriados para plantas autógonas, mais apropriados para plantas alógonas e mais apropriados para plantas que se reproduzem assexuadamente. O que é que isso aí quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Na verdade, né, só retomando aqui, por que eu estou dizendo mais apropriados? Porque existem métodos mais apropriados para autógonos, mas não quer dizer que eles não possam ser empregados em alógonas. E o inverso também é verdade. Então, pessoal, o que a gente vai entender é o seguinte, ó, dependendo do tipo de reprodução, nós vamos ter métodos mais apropriados. E aí você pode estar se perguntando, né? E o que é uma planta autógona e o que é uma planta alógona? Planta autógona, aí eu vou até chamar a atenção aqui que você não precisa copiar não, viu? Esses conceitos que eu vou dizer aqui, porque tem no decorrer da apresentação e tem no livro também que eu vou disponibilizar. Então pode ficar à vontade para entender, né? Eu quero que vocês entendam e aí depois quem quiser copiar ou anotar pode pegar diretamente do nosso material da disciplina. Eu não estou conseguindo ver o chat não, viu? Se vocês tiverem dúvida é só ligar o microfone aí e falar, que a gente esclarece. Aí o que é que acontece, né? Como eu estava dizendo, né, as plantas autógonas aí, elas são plantas que têm o órgão masculino e feminino na mesma flor e se reproduzem preferencialmente por autofecundação. E as plantas alógonas, né, são as plantas que se reproduzem preferencialmente por fecundação cruzada. Um exemplo aí, plantas autógonas, nós temos aí a soja, a pimenta, o feijão. Se você olhar uma flor de feijão calpi, por exemplo, você consegue ver lá facilmente o estigma, as anteras, né? E aí, como elas têm essas estruturas, né, tanto a feminina como a masculina na mesma flor, isso aí vai favorecer que elas sejam autógonas, né? Tem outros motivos que a gente vai ver no decorrer aqui da aula. E aí as plantas alógonas, o exemplo, o milho, né? O milho assim, nós sabemos aí, né, que o milho ele se reproduz por fecundação cruzada, né? Preferencialmente por fecundação cruzada. Então o milho é uma planta alógona, viu? E aí como eu disse, tem métodos mais apropriados para plantas autógonas e plantas alógonas, né? Que são as sexuadas. E também tem os métodos para plantas propagadas assexuadamente. Por que eu estou dizendo propagadas? Né? Porque é o seguinte, cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar a gente planta, ela é propagada vegetativamente. Ela não é propagada por semente nos plantios aí comerciais, né? Então, mas a gente sabe que dá para fazer cruzamento entre plantas de cana-de-açúcar. Nós vamos até discutir isso aqui na disciplina. Mas a forma comercial que ela é trabalhada é assexuada. Então, nesse caso, né, nós vamos ter plantas propagadas assexuadamente, métodos, né, para esse caso, métodos mais adequados, e para os casos em que as plantas são propagadas aí sexuadamente, via semente, né, que é o caso aí da soja, do milho, da pimenta, esses exemplos aí que eu já citei. Tudo bem? Aí, em suma, né, o modo de reprodução vai determinar o método de melhoramento. Um exemplo aqui, ó, reprodução vegetativa, né? Cana, alógama, milho, né? E autógama e a soja. E as definições que eu acabei de falar, né? Plantas alógomas apresentam acima de 95% de fecundação cruzada. No caso do milho, né? Mas nós não vamos ficar presos a esses números não, viu? Não precisa ser exatamente de 95 para frente, né? Isso aí é mais a título teórico, que a gente tem como base. Ó. Plantas autógonas, né?
a fecundação cruzada é só 5%, né? Então há preferência por autofecundação nessas plantas. Pessoal, tá tranquilo aí, os meninos? Vocês estão conseguiram entender a diferença de planta autógama e alógama até aqui esse momento? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Sim, professor, estou entendendo. Beleza? Pronto. Pois aí, se não tiver, só Tranquilo. tranquilo. Ó, no decorrer da nossa disciplina, a gente vai entender isso aqui, ó. Autógonas, possibilidade de usar a própria semente. Que é o caso aí, por exemplo, do feijão, né? O feijão, a gente tem experiência, né? Principalmente dos pequenos agricultores aí. O agricultor, ele planta o feijão, consome uma parte, comercializa outra e guarda um pouco da semente para o ano seguinte, né? No ano seguinte ele tem lá a semente dele, ele guardou, ele vai lá e planta. A gente vai entender por que isso aí é possível. Nós vamos entender também por que a soja, apesar de ser autógama também, o pessoal geralmente não salva a semente, né? Não planta que colheu de um ano para outro. Mas isso aí a gente vai discutir no decorrer da disciplina. Plantas alógomas, né? Exploração da heterose ou do vigor híbrido. Nesse tópico aí da disciplina a gente vai entender porque que os híbridos, né? As sementes F1 elas são compradas todo ano e não deve ser e o resultado, né? Quando você colhe uma planta F1 elas não devem ser plantadas na geração seguinte, você vai ter perda, né, de produção. Então a gente vai entender tudo isso aí, ó. Possibilidade de usar a semente própria, né, nas autógonas e as alógomas aí não estudar a exploração da heterose e do vigor híbrido. Então isso aí, todos esses tópicos nós vamos discutir com calma. Nesse momento agora a gente vai detalhar um pouco mais a estrutura genética dessas populações, né? Como eu disse, nós vamos tratar aqui de plantas autógomas e alógomas. Como é que funciona essas plantas no decorrer das gerações, né, de melhoramento? E aqui, ó, tem uns textos, né? Daqui a pouco a gente dá uma lida neles, mas vamos entender aqui, ó. Se vocês estiverem anotando aí, pode até já anotar o que eu vou dizer e aí e a gente vai explicando. Ó, isso aqui é a estrutura genética de uma planta autógama, viu? Isso aqui é a estrutura genética de uma planta autógama. O que é que está acontecendo aqui, ó? Nós estamos fazendo o cruzamento entre dois indivíduos. Ó, obtivemos a primeira geração aqui, ó. Azinho. Deixa eu só um minuto. Azinho. Aí obtivemos aqui, ó, autofecundamos e obtivemos aqui essas gerações seguintes aqui. Vocês podem observar aqui, ó, 1/4 azão, um meio azão, azinho, 1/4 azinho, azinho. Eu vou fazer esse mesmo esquema aqui junto com vocês, que é para facilitar o entendimento. Então vamos aqui por exemplo, ó. Vocês estão conseguindo ver aí o exemplo que eu estou desenhando aqui agora, ó, na lousa? Conseguindo ver aí ou não? Sim, sim. Aqui, ó. Aí, se vocês quiserem ir acompanhando, né, no caderno, eu acho que nessa parte aqui compensa ir copiando, viu? Acho que vai facilitar o entendimento. Então aqui é a estrutura, né? Nós vamos fazer agora a estrutura genética de uma planta autógama, viu? Ou seja, ela vai se autofecundar, não vai haver cruzamento entre plantas, né? Vai haver autofecundação. Então aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele produz, né, lá da genética, lá, você já deve ter visto, o gameta azão e esse indivíduo aqui, gameta azinho. Quando você faz o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui, o que você obtém de descendente é azão, azinho. 100%, né? Eu estou representando por 1 ou 100% azão, azinho. E aí você pensa que nessa planta aqui de feijão, como ela não faz fecundação cruzada, ela vai fazer o quê? E ela tem a parte feminina e masculina na mesma planta. Quando a flor dela abrir, ela já se autofecundou.
E aí vocês podem até já anotar, ó, que quando vocês verem esse símbolo aqui, vocês virem aí no livro, esse símbolo indica que essa planta aqui ela está se autofecundando.